السلام عليكم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Seguindo os mandamentos de Allah, o Exaltado, e o exemplo do Santo Profeta, sallallahu alaihi wasallam, também encontramos muitos episódios na vida do Messias Prometido, alaihi salam, de cuidado com os pobres e de generosidade. E isso não apenas após a sua reivindicação, mas também nos primeiros anos da sua vida e em sua juventude, quando já se encontram diversos exemplos do seu elevado caráter. Da mesma forma, ao observarmos a vida da mãe em cujo colo Allah, o Exaltado, proporcionou sua criação e educação, também encontramos exemplos de cuidado com os necessitados e de grande generosidade. Assim, o Messias Prometido foi criado no colo de uma mãe que lhe ensinou elevados valores morais. Dessa forma, enquanto Allah implantou naturalmente a virtude em sua índole, ele também recebeu da sua mãe um ambiente virtuoso. Mencionando essa generosidade da mãe do Messias Prometido, Hazrat Sheikh Yaqub Ali Sahib Irfani escreve: Hazrat Mai Chirag Bibi Sahiba, a nobre mãe do Messias Prometido, alayhi salam, pertencia a uma respeitável, a genuína família mogul de aldeia de Aima, no distrito de Hoshiarpur. Sua natureza era repleta de generosidade e hospitalidade. Ela possuía todas as elevadas qualidades que devem existir em uma mulher de pureza e castidade. Mantinha sempre alegre e digna, sentia um enorme entusiasmo pela hospitalidade e possuía grande amplitude de coração. Há algumas pessoas que testemunharam sua generosidade ainda estavam vivas na época em que Maulvi Hazrat Yaqub Ali Irfani Sahib escreveu essas palavras. Ele relata que quando chegava do lado de fora a informação de que era necessária comida para 4 pessoas, porque haviam chegado 4 convidados, a refeição que era enviada era mais de 8 pessoas, para que caso outras pessoas também chegassem ou estivessem sentados junto, possam também comer. Na chegada dos convidados, ela ficava muito feliz. Os necessitados da cidade, ela cuidava muito dos pobres também. Entre seus hábitos havia uma prática particularmente notável. As mortalhas para os pobres eram fornecidas por sua casa. Quando uma pessoa pobre falecia, ela providenciava serviços fúnebres. Em suma, devido à sua compaixão e assistência aos pobres, ela era como uma mãe bondosa para todos. Essa qualidade e virtude de respeitada mãe tiveram uma influência especial na educação e formação do Messias Prometido. E visto que ele estava destinado a tornar um líder de uma grande comunidade, Allah desde o início providenciou os meios para o desenvolvimento dessas qualidades, colocando-os sobre cuidados de uma mãe tão afetuosa que era incomparável em sua compaixão, hospitalidade e generosidade. Dessa forma, pode-se dizer que ele absorveu essas qualidades juntamente com o leite materno. As qualidades de independência, coragem, bravura e franqueza foram herdados do seu respeitado pai, enquanto hospitalidade, generosidade e compaixão pela humanidade ela herdou da sua mãe nobre. Sobre o próprio incidente do Messias Prometido, alayhi salam, sobre a generosidade na sua juventude,
Hazmi Alayar Sahib relata que quando Huzur estava empregado em Sialkot, certa vez sua mãe lhe enviou 2 vestimentas, ou seja, 2 conjuntos de roupas, juntamente com alguns doces, por intermédio de uma pessoa chamada Mangal Hajam. Ao retornar, Mangal passou por nossa aldeia. Minha Alayar Sahib relata que ele nos encontrou e contou o seguinte: quando cheguei a Sialkot e coloquei aquelas coisas diante do Huzur, Huzur disse: aquilo que pertence a você pode pegar e pode dar o que é a minha parte. Eu disse que tudo é seu. A mãe enviou para você. Ele disse: você carregou tudo isso por uma distância tão grande. É necessário que fique com metade dessas coisas. Assim, ele me deu uma das vestimentas, ou seja, um conjunto de roupas e metade de doce. E depois disse: quando voltar, diga à minha mãe que me chame de volta logo daqui. Meu coração não sente bem nesse lugar. As pessoas passam a vida envolvida em práticas erradas e o meu coração sofre com isso. Hazrat Mirza Bashir Ahmad relata, citando Hazrat Sayyid Zainul Abidin Waliullah Shah Sahib: quando eu estava em Sialkot, tive a oportunidade de encontrar Maihiyat Bibi Sahiba, filha de Fazluddin Sahib, que era respeitada mãe de Hazrat Hafiz Muhammad Shafi Qari Sahib. Ela contou que anteriormente Mirza Sahib morava em um cômodo no andar superior de uma casa, no mesmo bairro adjacente à nossa residência no bairro Jandavala. Quando aquela casa desabou, Mirza Sahib mudou-se para a casa do meu pai, no bairro Kashmiri. Ela disse que quando ele passou a morar em nossa casa, observou que ele praticamente não encontrava com ninguém dentro de casa. Ela também disse que o salário que Mirza Sahib recebia, ele distribuía entre os órfãos e viúvas, fazia roupas para eles ou dava dinheiro em espécie e só deixava para a sua alimentação um valor. Hazrat Yaqub Ali Saber Fani escreve que sobre a generosidade e caridade, quando olhamos a vida do Messias Prometido e analisamos os acontecimentos que chegaram ao nosso conhecimento, percebemos que ele recebeu uma grande porção dessa magnífica virtude. Esse modo de agir estava presente em sua vida desde que adquiriu consciência, desde a infância e juventude. Não era que após ter sido designado por Allah como seu enviado, ele passasse a demonstrar essas qualidades por algum esforço ou formalidade. Pelo contrário, elas faziam parte de sua própria natureza. Muitas vezes, essas virtudes permaneciam completamente ocultas, e em outras ocasiões manifestavam-se de forma tão natural que outras pessoas acabavam tomando conhecimento. No início da sua vida, os acontecimentos de generosidade eram desconhecidos, porque ele levava uma vida reservada. Porém, quando Allah o trouxe à vista do público e o designou como seu enviado, e as pessoas começaram a visitá-lo em grande número, seus acontecimentos tornaram-se públicos e também surgiram aqueles que os testemunharam e os registraram. Ele escreve que jamais recusava um pedinte. Sua vida era uma imagem prática do ensinamento Amasaila Falatanhar. E quanto ao que pede, não o repreendes. Al-Maulana Abdul Karim Sahib relata, certo dia após a oração Asr, Azul levantou-se e colocou a pé na janela da mesquita para entrar na casa, como sempre. Nesse momento, um pedinte disse suavemente: eu sou necessitado. Azul, naquele momento, tinha um assunto importante para resolver e também tinha
um barulho na mesquita que a voz do homem misturou. E ele não prestou atenção e entrou na casa. Ainda que tenha ouvido vagamente a voz, sua mente estava ocupada com outro assunto urgente, por isso não se deteve, nem lhe deu atenção. Porém, quando chegou ao interior, aquela mesma voz suave que havia alcançado seus ouvidos começou a causar um forte impacto em seu coração. Então ele percebeu, ouviu uma voz. Alguém disse que era um mendigo. Isso afetou profundamente seu coração. Ele retornou imediatamente e chamou a Khalifa Nuruddin Sahib, dizendo: havia um pedinte que procuro. Entretanto, após a partida do Huzur, o homem já havia ido embora. Maulvi Nuruddin Sahib procurou bastante, mas não conseguiu encontrá-lo. Khalifa Nuruddin Sahib era de Kashmira. Naquele momento, quando na noite, depois da oração, Huzur estava sentado e pediu aquele mesmo mendigo. Imediatamente Huzur tirou algo do bolso e colocou em sua mão. E nesse momento, parecia que ele ficou extremamente feliz, como ele tivesse quitado alguma dívida. Depois de algum dia, ele comentou: naquele dia, quando o pedinte não foi encontrado, senti um peso tão grande no meu coração. E fiquei extremamente inquieto. Temia ter cometido uma falta, pois não dei atenção ao necessitado. E entrei rapidamente para dentro. Louvado seja Deus, ele voltou naquela noite. Caso contrário, Allah sabe em que estado de aflição eu teria permanecido. Eu também havia orado para que Allah o trouxesse de volta. Da mesma forma, a Sheikh Yaqub Ali Sabir Fani escreve em sua obra sobre a biografia do Messias Prometido: perto de Qadian existe uma pequena aldeia chamada Sitali, situada a aproximadamente 6 milhas de Qadian. Costumava vir um mendigo de lá, um jat. Muitas pessoas que o viram ainda estão vivas. Ele vinha e sentava perto do teto de Masjid Mubarak, próxima à janela que fica na parede oeste de Beit al-Fikr, e dizia: Ghulam Ahmed, quero uma rupia. Então permanecia sentado ali. Às vezes ele sabe, estava ocupado com algum trabalho e sua atenção estava totalmente voltada para aquilo, de modo que não ouvia sua voz. Então o homem repetia seu chamado a cada pouco tempo. Muitas pessoas ficavam incomodadas e diziam: o que é isso? Por que está incomodando e perturbando o Messias Prometido? Se alguém o repreendia, ele dizia: eu não vim até vocês. Eu peço a Ghulam Ahmed. Quando o Messias Prometido tomava conhecimento que alguém havia dito algo a ele, demonstrava desagrado. Então, sorrindo, entregava-lhe um rupiá. E também era costume dele que não fazia esperar muito tempo. Hazrat Chaudhry Abdullah Khan Sahib relata, certa vez quando o Huzur retornava de uma caminhada e estava prestes a entrar em sua residência, um dervish vestido apenas com uma tanga chamou em voz alta: ele chamou: Data, me dê alguma coisa. Huzur disse: Deus é Data. E dizendo isso, ele entrou na casa. Ele então chamou: Deus é Data, você me dá alguma coisa. Então, Huzur enviou algo para ele. De qualquer forma, essa observação pode não ter um efeito educativo sobre o homem, mas através disso ensinou os próprios membros da comunidade que não deve haver nenhum tipo de sinal de idolatria nas nossas palavras. Al Yaqub Ali Sabir Fani escreve ainda: certa vez chegou um pedinte a Qadian. Ele costumava percorrer as ruas de cidade pela manhã recitando versos do poema de Hazmir Hamid Shah Sahib. Fazia voltas por toda a aldeia e recitava: Deus se tornou teu ajudador, ó habitante de Qadian. Tu nos concedeste segurança, ó morador de morada de paz. E recitava outro versículo do Messias Prometido, uma poema: fizemos nossa mente correr por toda a parte até
cansá-la. Ele caminhava em Kadian. Quando ele recitava a poema de Messias Prometido, Hazrat Makhdum al-Millat Maulana Abdul Karim Sahib ficava extremamente incomodado. Ele costumava dizer: esse homem não é digno de recitar esse poema, porque esse poema expressa uma realidade e um estado espiritual muito profundo. Essa condição existe apenas na pessoa do Messias Prometido. O estado descrito nesse poema não pode ser encontrado em uma pessoa comum. Aquilo que foi expresso nesse poema é algo tão elevado que eu não consigo ouvi-lo sendo recitado por outra pessoa, devido ao meu selo e amor. Assim, quando um homem comum ou mendigo recitava esse tipo de poema, ele ficava muito irritado. De qualquer forma, isso refletia o estado de amor e devoção que ele tinha pelo Messias Prometido. Esse pedinte deu volta na Kadian no mês do Ramadã. O Messias Prometido deu muito para ele. No dia de Eid, ele trouxe uma tigela grande e sentou na porta da mesquita, estendeu seu lençol e disse, quando o Messias Prometido chegou, pedindo: encha a minha tigela. Hazur colocou uma rupeia dentro da tigela. Assim que aquela rupeia foi colocada, começou uma verdadeira chuva de moedas. Pessoas passaram a lançar moedas, né, colocar moedas de vários tipos, de vários valores. Quando o Messias Prometido ouviu o pedido do homem, então as pessoas começaram a colocar também, ajudar a pessoa. E assim ficou enchido a tigela dele. Hazrat Sheikh Yaqub Ali Saber Fani diz, quando o Messias Prometido, pela última vez em 1905, foi para Delhi, ele ia para os santuários do Delhi e alguém disse que aqui tem muitos mendigos no caminho, é difícil passar. Hazur disse: hoje daremos a todos eles, todos os que estiverem sentados pedindo, receberão. Isso não era uma coisa simples, era uma determinação e uma coragem. Ele disse que estava preparado para dar. Então, quando ele passou, encontrou alguns mendigos e ele ajudou todos, auxiliou todos. Hazrat Hafiz Ahmedullah Sahib Nagpuri relata, certo dia Hazur estava sentado no salão redondo. Havia aproximadamente 20 ou 25 pessoas. Hazur estava fazendo uma palestra. Veio um mendigo e pediu com a voz alta. E eu fiquei muito incomodado com isso, que o Hazur está fazendo discurso e ele está incomodando. Então fechei a porta. Hazur entendeu isso. Ele parou de palestrar e disse: entra em casa, bata a porta e traga algo. Pede para trazer de dentro de casa para dar para o mendigo. Porque você fechou a porta, então agora traga algo lá de casa e dá para ele. Assim foi trazido algo de casa e ele recebeu ajuda. Hazur disse que não era correto agir dessa forma, fechando a porta diante do pedido de um necessitado. Isso é errado. Se um pedinte faz o pedido, deve atender necessidade. Hazrat Babu Ghulam Sahib relata, um músico Mirasi que tocava sarangi chegou à porta de Messias Prometido. Hazur deu um quarto de Ana. Mir Nasser Sahib chegou. Hazur já havia dado e tinha entrado em casa. Ao ver o homem, Mir Sahib repreendeu severamente por tocar sarangi e disse: cuidado, para nunca mais voltar aqui. No dia seguinte, o homem voltou. Quando o Messias Prometido saiu para lhe dar algo, percebeu que o pedinte havia desaparecido. Ele tinha visto o Mir Sahib e, se lembrado da repreensão do dia anterior, fugiu de lá. Então Hazur disse a alguém: vá procurar aquele tocador de sarangi. Onde ele foi? Alguém respondeu: Hazur, ele fugiu. Hazur disse: então vá correndo atrás dele e traga-o de volta.
Quando o homem retornou, ficou assustado ao ver Mir Sahib. Então o Messias Prometido disse a Mir Sahib, o que este pobre homem pode fazer? Ele não conhece nenhum outro trabalho. O que poderá fazer? Ele toca sarangi. Ele não sabe outra coisa. Você deve ensinar algo, trabalho, ou encontra algum trabalho, então ele deixará de tocar. Depois, em particular, o Messias Prometido disse ao Mirassi, enquanto você permanecer aqui, não toque sarangi. Mirsa fica zangado. Ele pode bater numa tapa. Portanto, não toque o instrumento aqui, apenas balance discretamente a corrente da porta e eu lhe darei alguma coisa. Assim, durante todo o tempo que ele permaneceu em Kadinhan, ele recebeu 4 anos todo dia. Hazrat Sayyid Fazal Shah Sahib relata, havia um pedinte que tinha o hábito de vir até o Messias Prometido e às vezes dizia, dê-me um ano, outras vezes dizia, dê-me 2 anos e às vezes dê 8. Então ele tinha convicção e pedia com convicção. E quando o Messias Prometido estava ocupado em algum trabalho, ele continuava insistindo até que ele recebia. Não desistia sem levar algo. Com o tempo, o Messias Prometido passou a conhecê-lo muito bem. Quando ele chegava e pedia determinada quantidade, o Huzur dava. E dizia, esse homem não vai embora sem receber. Dê exatamente o que ele está pedindo. Hazrat Sheikh Yaqub Ali Sahib Irfani escreve, desde 1898, passei a permanecer continuamente a serviço de Hazrat. Messias Prometido. Embora eu havia escadinha desde 1892, diante dos olhos, muitas pessoas pediam ajuda. Eu nunca vi que ele tenha dado moeda de cobre. Sempre dava moeda de prata. A moeda de cobre valia menos e moeda de prata valia mais. Havia também moedas equivalentes a um chivani e outras quantidades semelhantes. Embora na época 2 peças também tivesse valor, o Messias Prometido costumava dar maior valor, como 1 ano ou 2, que era uma quantidade considerável. Em geral, às vezes um pedinte geral dava 1 rupia. Certa vez um mendigo não Ahmadi compareceu e disse ao Messias Prometido que eu quero colocar um poço em uma área de mata para que as pessoas possam beber água, os viajantes. Hazur deu 200 rupias para esse propósito e disse que como você está querendo servir as pessoas, então pode construir que eu dou dinheiro. Assim, ele instruiu a Jamaat de servir a humanidade, também demonstrou pessoalmente esse ensinamento por meio do próprio exemplo. Hazrat Abdul Sami Sahib, companheiro do Messias Prometido, relata, era a ocasião da Akika de minha Sharif Sahib. Os convidados estavam reunidos no alojamento dos hóspedes e todos estavam comendo. Hazur também estava presente entre eles. Nesse momento, o mendigo entrou no salão dos hóspedes para pedir alguma coisa. As pessoas começaram a expulsá-lo. Então o próprio Hazur lhe entregou comida e proibiu as pessoas de repreendê-lo. Ele disse, em essência, não o repreenda. Se ele veio para comer, deixa-no comer. Então colocou comida em um prato com suas próprias mãos e entregou ao homem. Adamon Shiza Talvi relata, uma vez veio um molvi para Kadinhan e começou a debater com Huzur. Então Huzur deu argumentos, respondeu. Então ficou em silêncio. A discussão era sobre a vida de Jesus Cristo. Quando o Messias Prometido explicou aquele homem e ele permaneceu em silêncio, Hazur perguntou, você já entendeu?
Ele respondeu assim: eu compreendi, mas então demonstrou grande insolência e falta de respeito, dizendo: compreendi que o Senhor é o Dajjal. Nauzubillah. Que Deus nos perdoe. Porque, segundo ele, entre as características atribuídas ao Dajjal, o anticristo, é que ele iria deixar calado em debate os outros, iria derrotar. Ao ouvir isso, o Messias Prometido não falou nada, e o homem foi embora. Ao chegar a Amritsar, ele publicou um panfleto, no qual relatou esse incidente e escreveu que havia pronunciado essas palavras. Porém, apesar disso, quando o Messias Prometido entrou na sua residência, ele enviou um bilhete dizendo: sou uma pessoa necessitada. O Senhor deveria demonstrar alguma bondade para comigo. Observe, ele próprio estava expondo sua falta de vergonha, ao mesmo tempo testemunhando o excelente tratamento recebido do Messias Prometido. Ele escreveu: embora eu tenha usado palavras erradas, duras contra o Senhor, tratem com bondade comigo. Então, imediatamente o Messias Prometido lhe enviou 15 rupias. O próprio homem escreveu: ele imediatamente me enviou 15 rupias. Ele é muito generoso, muito. Mesmo quando alguém lhe dirige palavras severas, ele não se ofende. O Messias Prometido nunca mencionou, ao enviar esses 15 rupias, somente por meio desse panfleto que ele mesmo publicou, que as pessoas souberam que o Messias Prometido, apesar de sua linhagem ofensiva, deu 15 rupias para ele. Hazrat Qazi Abdul Ghaffur Sahib relata: em 1906 viajei de Rawalpindi para Qadian com meu irmão mais velho, Hafiz Murad Bakhsh Sahib. Na ocasião, Hazur estava descendo da escada das mesquitas e um homem, Hakim Shah Sahib de Rawalpindi, deu 17 libras como um presente para o Messias Prometido. Hazur recebeu a bolsa e colocou no bolso. Ao pé das escadas estava um pedinte e pediu ajuda. Imediatamente Hazur retirou esse bolso e deu para o mendigo, o necessitado. Hakim Sahib viu isso e disse: Hazur, isso tem 17 libras. O Messias Prometido respondeu: elas pertenciam a ele, chegaram ao seu verdadeiro dono. Naquela mesma época, uma libra valia 15 rupias. Era um valor muito grande, 255 rupias. E em 2 centavos dava para comprar uma refeição. A Sheikh Yaqub Ali Sahib Irfan escreve: a caridade e as doações faziam muito parte do hábito do Messias Prometido. Ele dava a 10ª parte de sua renda para a caridade. Hazrat al-Mu'minin relata, narrado pelo Hazrat Zada Mirza Bashir Ahmad Sahib, ele escreve que minha mãe me contou que o Messias Prometido dava muita caridade. E normalmente ele dava discretamente, que nem nós sabíamos. Eu perguntei quanto ele costumava dar em caridade. Ela respondeu: ele dava muito. Nos últimos anos de sua vida, tudo o que ele recebia, da 10ª parte, ele a separava no início para caridade. A minha mãe disse que não quer dizer que não dava mais do que isso. Mas ele dizia que às vezes há gastos, excesso dos gastos, e a pessoa fica ignorando, negligente em relação à caridade. Porém, quando você separa antecipadamente, essa negligência não ocorre. Minha mãe disse que era por essa razão que ele separava a 10ª parte da renda antes de tudo. Mas dava mais do que isso. O Mirza Bashir Ahmad escreve ainda: perguntei à minha mãe se fazia distinção entre Ahmadi e não Ahmadi. A minha mãe respondeu: não. Jamais fez essa distinção quem faz parte da comunidade e quem não. Se era necessitado, ele ajudava. A Sheikh Yaqub Ali Sahib Irfani escreve: assim como era o costume, nunca recusava um pedinte, da mesma forma ajudava necessitado, mesmo que ele pedisse nada.
também fazia parte do seu nobre caráter. Ele entendia muito bem os sinais indiretos e sutis. Nessas ocasiões também respondia com generosidade. Sabes, Adasrad Laksab narra que certa vez alguém enviou ao Messias Prometido um bonito chapéu. Quando o pacote chegou à sua presença, por coincidência havia um hindu sentado ali. O Messias Prometido abriu o pacote e encontrou o chapéu. O hindu elogiou muito o chapéu. O Messias Prometido, quando ouviu isso, deu esse chapéu para ele. Munshi Zafar Sahib Kapoor Talvi relata, havia um Ahmadi, Haji Hussein. Ele voltou da peregrinação e trouxe um tasbih de pérolas valiosas e apresentou para o Messias Prometido. O narrador disse que eu e junto com um amigo do Sialkot estavam lá. E Haji Sahib deu esse tasbih para o Messias Prometido. O Hazur disse Jazakallah. Era muito belo esse tasbih. O narrador disse que eu fiz a intenção de que depois dele ir embora, eu vou pedir para Hazur. E o amigo do Sialkot também teve essa intenção. Quando o Haji Sahib foi embora, o amigo de Sialkot disse para o Messias Prometido que Hazur, esse tasbih é muito lindo. Hazur disse, se você gosta, pode pegar. Então deu isso para ele. Eu disse, Hazur, eu também queria pegar isso. Hazur disse, então vocês podem dividir entre vocês. Mais tarde, um amigo do Sialkot me disse, deixe o tasbih inteiro comigo, ele tem 100 contas. Eu respondi, está bem, pode ficar. Hazrat Maladita Sahib relata, Sarfraz Khan contou, nós viemos ao Jalsa, alguém presenteou Hazur com uma égua. Então pensei comigo mesmo, quem dera essa égua fosse dada a mim, para que eu pudesse levá-la e dizer que trouxe comigo a égua do Messias. Era uma égua de raça boa, apropriada para a montaria. Quando o Jalsa terminou, apresentei-me diante de Hazur e disse, Hazur, desejo retornar para casa. Ele respondeu, espere. No terceiro dia voltei a dizer a mesma coisa. Então Hazur disse, Chaudhry Sahib, leva esta égua. Eu perguntei, Hazur, qual é o preço dela? Ele respondeu, dele, capim e ração e monte nela, esse é o valor dela, não há valor. Pode montar nela. Hazrat Mali Ghulam Hussain Sahib relata, quando o Maulvi Abdurrahman Sahib Shahid veio do Afeganistão, desejava encontrar-se com Hazur. Na ocasião, trouxe vários presentes. Entre eles havia também um casaco. Eu anunciei sua chegada. Hazrat Sahib imediatamente chamou dentro. Ele apresentou esses presentes e o Messias Prometido ficou feliz e disse, Maulvi Sahib, senhor tem muito trabalho. Ele respondeu, Hazur, trouxe esse postinho especialmente para o senhor e gostaria muito de vê-lo vestindo-o diante de mim. Então o Messias Prometido levantou-se e vestiu. Era uma peça longa, semelhante a um casaco ou manto, que chegava até os tornozelos. Mais tarde, quando diante do jantar, Raja Kamaluddin Sahib disse, Hazur Maulvi Abdurrahman Sahib trouxe um postinho muito valioso e muito quente. É uma peça de excelente qualidade. Raja Sahib já havia visto aquele postinho anteriormente. Então Hazur respondeu, Raja Sahib, parece que o senhor gostou muito dele. Então fique com ele. Raja Sahib respondeu, Hazur, isso é uma grande bondade da sua parte. Assim o Messias Prometido deu o casaco a Raja Kamaluddin Sahib. Hazrat Sheikh Yaqub Ali Sahib Arfani relata que Hafiz Nur Ahmad Sahib, comerciante de Pashmina de Ludhiana, estava entre os antigos e sinceros servidores do Messias Prometido. Ele trabalhava com pashmina, um tecido de lã fina, e era um dos
seus dedicados servos, certa vez sofreu um grande prejuízo em seus negócios e quase fechou o negócio. Então, decidiu mudar para outra localidade e iniciar um novo empreendimento, a fim de recuperar sua situação financeira. Durante toda a vida do Messias Prometido, ele manteve correspondência constante com Huzur e serviu financeiramente a Jamaat, além de sua capacidade e recursos. Ele costumava dizer: quanto à generosidade, às dádivas, aos presentes e à liberalidade do Messias Prometido, só posso dizer uma coisa: ele simplesmente não sabia dar pouco. Relatando sua própria experiência, ele disse: quando o meu negócio fracassou e decidi viajar para outro lugar para iniciar uma nova atividade comercial, pedi ao Messias Prometido que me concedesse algum dinheiro emprestado para que eu pudesse recomeçar meus negócios. Azur trouxe uma pequena caixa no qual guardava dinheiro e colocou diante de mim, dizendo: pegue quanto quiser. E isso lhe dava grande satisfação. Eu retirei apenas o valor correspondente à minha necessidade, embora Hazur continuasse dizendo: leva tudo. A verdade é que seu relacionamento com seus companheiros era completamente diferente. Na prática, ele considerava seus bens como pertencentes dos seus amigos e seguidores. E nesse aspecto sentia-se incomodado quando algum servo demonstrava reserva, constrangimento ou um sentimento de separação em relação a ele. Hazrat Sheikh Yaqub Ali Saber Fani continua: Sheikh Muhammad Ismail Sahib Sersavi foi meu amigo e irmão sincero durante 32 anos e também um dos antigos servidores do Messias Prometido. Desde o início, sua natureza era inclinada ao sufismo e ele sempre teve grande apreço pela companhia dos virtuosos. Desde os primeiros dias até aquele momento, ele servia como professor na Madrasa Talimul Islam. Nos primeiros tempos, ele era quem encarregava a alimentar os hóspedes. Desde que chegou o Qadian, o Messias Prometido cuidava dele de maneira especial e assumia pessoalmente a responsabilidade por necessidades, garantindo que tudo fosse providenciado. Certa vez, o respeitado Hazrat Mir Nasr Nawaz Sahib, a quem muitos chamavam Nanajan, ficou muito descontente com o Sheikh Sahib. Então, preparou uma lista de suas dívidas. Entre elas estavam algumas dívidas com confeitores e vendedores de doce, embora ele não soubesse que esses já haviam quitados. O assunto chegou ao conhecimento do Messias Prometido, sendo informado de que Sheikh Sahib havia acumulado tantas dívidas. A Sheikh Ali Sahib escreve: o Messias Prometido ouviu isso e sorriu e disse: isso já foi pago. Não se preocupe. Além disso, todas as semanas as contas são acertadas, ou seja, qualquer dívida que surgisse era quitada. O Messias Prometido costumava pagar regularmente as despesas do Sheikh Sahib semanalmente, e Sheikh Sahib, com toda a simplicidade e confiança, como se fosse o filho do Messias Prometido, até com mais naturalidade ainda, dizia: foram gastos tantos recursos, e o Messias Prometido imediatamente providenciava o pagamento. Essa era a generosidade. Havia gastos pessoais também. Hazrat Sheikh Yaqub Ali Sahib Irfani escreve ainda: Hazrat Sayyid Fazl Shah Sahib estava entre os mais sinceros servidores do Messias Prometido. Ele era o irmão mais velho do respeitado Sayyid Nasir Shah Sahib. Seu amor pelo Messias Prometido era profundo. Por fim, fez hijrat para Qadian e passou a residir em Dar al-Zoafar. Este incidente ocorreu em julho de 1900. Na época, ele estava em Qadian. 6 de julho de 1900, pediu permissão ao Messias Prometido para partir e também expressou o desejo de que Jesus escrevesse algumas palavras do conselho e desse um remédio e uma camisa. Jesus estava muito doente com enxaqueca, mas mesmo assim, apesar de forte dor de cabeça, respondeu uma carta para ele, escrevendo conselhos e deu medicamentos, remédio e também a camisa solicitada. Isso demonstra, mesmo nos seus
momentos mais difíceis de enfermidade, ele permanecia disposto a atender os pedidos legítimos dos seus servidores. Hazrat Sheikh Yaqub Ali Sahib Irfani escreve, também se observa, por meio da sua conduta, que às vezes ele participava generosamente das alegrias de seus companheiros. Esse era um dos modos pelos quais manifestava seu amor e sua generosidade. Estudar a carta que escreveu em diferentes ocasiões a Hazrat Munshi Abdullah Sahib Sanori e pelo próprio fala dele, é provado que o Messias Prometido contribuiu pessoalmente no seu casamento e na Akika um valor de seu bolso, gastou do seu bolso, né, contribuiu para ele. Às vezes as pessoas enviavam algum dinheiro ao Messias Prometido por ocasião de celebrações para que possa ser oferecida comida para os amigos. Porém, ao escrever isso, eles esqueciam que uma refeição em Cadinha não podia ser como uma simples refeição, porque havia muitas pessoas ao redor do Messias Prometido. E a quantidade enviada não seria suficiente. Mas mesmo assim, Hazur nunca escrevia novamente para mencionar essa insuficiência. Pelo contrário, ele do seu bolso gastava a quantidade necessária para realizar esses desejos. Esse tipo de situações ocorreu várias vezes. Mas nunca falou que eu estou gastando. Sempre dizia que essa é a comida e refeição de tal amigo. Às vezes, porém, alguns amigos mais próximos acabavam sabendo disso. Então, ele dizia que a quantidade enviada não era suficiente e por isso eu gastei do meu bolso. Hazrat Munshi Abdullah Sahib Sonori recebeu essa carta do Messias Prometido. Hazur parabenizou e disse parabéns, conforme a sua carta foi enviada aos convidados, foi dado a refeição de Velima em seu nome. Como havia muitos amigos, então eram mais de 80 e o valor que você enviou 10 rupias não foi suficiente. Então eu gastei 10 rupias do meu bolso e preparei uma comida boa. Foram servidos bons pratos para os visitantes, pela Ozarda, korma, naan, pão e vários pratos. Ele escreveu ainda: os convidados ficaram muito satisfeitos e fizeram orações por você. Aos convidados foi informado apenas que a refeição era oferecida por Munshi Abdullah Sahib. Não lhes foi dito que o Messias Prometido também havia contribuído. Em outra carta, quando fez a Kika do seu filho, do Munshi Abdullah Sahib, disse que foi sacrificado 2 carneiros, cuja carne foi de excelente qualidade, e foi preparado pratos deliciosos, e foram preparados pão e carne. Havia cerca de 70 convidados e todos foram recebidos e servidos adequadamente devido à sua boa intenção. Tanto o arroz salgado e o arroz doce ficaram muito saborosos. Em seguida escreveu: todo esse evento foi realizado por 24 rupias. Como sei que você não teria condições de arcar esse valor, basta que envie quanto puder, metade dessa quantia, ou seja, 12 rupias. Se quiser enviar, pode enviar. Assim, ele expressou grande satisfação com a realização da celebração e também enviou seus parabéns pela ocasião. Hazrat Ahmad Nur Kabli Sahib relata: quando cheguei a Qadian em 1902, o Messias Prometido aceitou meu beit naquele mesmo momento, por ocasião da oração de Maghrib. O Messias Prometido concedeu um terreno para minha residência. E, sem eu ter pedido, organizou o meu casamento. E deu uma instrução de que seja dada o pacote de farinha regularmente para mim. Ele disse que eu estarei pagando, né, o valor do pacote de farinha. Minha Abdurrahim Sahib relata: uma vez fiquei doente gravemente, não havia esperança de que eu sobrevivesse. Eu permanecia inconsciente.
Meu tio falecido, Miran Baksh Sahib, encontrou-se com Hazur quando ele retornava de caminhada pela região de Buttar e apresentou-lhe e disse: Hazur, por favor, venha ver Abdurrahim, ele está muito doente. Estava o Khalifa, o primeiro califa também estava junto. Há alguns outros amigos também. Hazur foi até a minha casa, viu-me deitado na cama e colocou o meu ombro, a sua mão e disse: não vai morrer, não se preocupa. Ao ouvir isso, eu abri olhos. Em seguida, Hazur olhou para o teto da casa e disse: Abdurrahim, você não morrerá com essa enfermidade, mas com por causa dessa casa, pode causar a sua morte. Ou seja, o teto estava em péssima condição. Depois disso, a minha mãe, venha comigo para buscar o remédio. Pega o remédio, eu farei a oração, ele vai ficar bem. Então, a minha mãe foi até a casa do Huzur, me deu 3 doses do remédio, tomei a primeira dose naquele momento da manhã, tomei a segunda à noite e terceira no dia seguinte eu já estava bem depois de 2 doses. 5 ou 6 dias depois eu já estava totalmente recuperado, restando apenas uma leve fraqueza. Cerca de uma semana depois apresentei diante do Huzur. Ainda fui ajudado para subir onde o Messias Prometido encontrava por conta da minha fraqueza. Huzur perguntou: você está satisfeito agora? Eu disse: pela oração e remédio que Huzur disse e deu, estou melhor, não tenho febre mais. Então Huzur disse: o que aconteceu com a casa? Eu disse que eu fiquei doente por 1 mês, não tenho sequer 1 centavo para construir a casa ou trocar o teto. Então Huzur disse que eu farei isso. E imediatamente chamou o Maulvi Muhammad Ali Sahib e disse: quando você pedir material para a escola, pode pedir material para a casa do Abdurrahim. E providencia a reconstrução, eu estarei pagando as despesas. Então, Muhammad Ali Sahib enviou o mestre de obras da Karam para inspecionar a minha casa, para dar uma estimativa. E depois Maulvi Ali Sahib disse que daria gasto de 30 rupees. Huzur deu 30 rupees para ele e assim foi construído a minha casa. Houve outros gastos também na mão de obra e não sei quantos gastos o Messias Prometido teve que arcar. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib escreve: dando o resumo de Sirat Tayyiba, nosso tio mais velho, Dr. Mir Muhammad Ismail Sahib, escreveu ao meu pedido um artigo sobre as qualidades e o caráter do Messias Prometido. Ele afirma: o Messias Prometido era extremamente compassivo e misericordioso, era generoso, hospitaleiro e o mais corajoso dos homens. Em tempos de provação, quando o coração das pessoas fraquejava, ele avançava como um leão. Perdão, tolerância, generosidade, humildade, lealdade, simplicidade, amor por Allah, amor por Santo Profeta, respeito pelos homens piedosos, cumprimento de promessa, bom trato com as pessoas, dignidade, honra, coragem, determinação, alegria no semblante e cordialidade eram qualidades mais marcantes. Eu vi o Messias Prometido pela primeira vez quando tinha 2 anos. Então, ele faleceu quando eu tinha 27 anos. Mas juro por Deus que nunca vi alguém melhor do que ele, alguém do caráter mais elevado, mais virtuoso, mais afetuoso, como um ancião bondoso, ou alguém mais absorvido no amor de Allah e no amor do profeta. Era uma luz que apareceu para o mundo, para a orientação da humanidade, era a chuva de misericórdia que caiu sobre a terra após uma longa seca espiritual e fez florescer novamente. Hazrat Bashir Ahmed Sahib disse que eu também dou meu testemunho pessoal que confirmo plenamente o que ele disse. Que Allah nos permite também adquirir essas nobres qualidades, maioria para
qualidades morais para cuja promoção ele enviou o Messias prometido em completa submissão ao santo profeta sallallahu alaihi wasallam. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.